Boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, que foi regulamentado pelo Decreto 5.352 de agosto de 2020, derivado da Lei Municipal de Inovação 3.811 de 2019. Sejam bem-vindos à Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. A semana ela é comemorada em todo o Brasil no mês de outubro. Devido às eleições municipais, nós resolvemos fazer agora em novembro. Ela começou ontem com a abertura, com a presença do prefeito Vinícius Clausen, do secretário de Ciência e Tecnologia Vinícius Oberg, com a brilhante participação do nosso secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação, senhor Paulo Alvim, e com a minha participação também. A semana vai até sexta-feira, dia 27. Todos os dias teremos eventos das 14 horas às 15h30, 16 horas. Ao final das apresentações, nós divulgaremos o calendário dia a dia para você ficar ligado e poder participar. A Semana Municipal de Ciência e Tecnologia visa trabalhar todos os temas na área de ciência, de tecnologia e principalmente do empreendedorismo. Essa é uma nova atuação da nossa prefeitura, das nossas secretarias, junto com as entidades da cidade, junto com a sociedade civil organizada, a fim de que a cidade possa se desenvolver, crescer nesse segmento que é muito importante para a nossa cidade. Gostaria de dar as boas-vindas e hoje teremos 3 palestras, agora às 14 horas, com Henrique Rebelo, diretor executivo da Alterdata Software. Logo após, às 14h30, Paulo Espanha, coordenador-geral da Startup Rio. E às 15 horas, Vivian Teles, diretora do Centro de Ciências e Tecnologia da Unifeso. A dinâmica será 20 minutos de apresentação para cada palestrante e, ao final, 10 minutos para responder perguntas enviadas pelos participantes. Gostaria, então, de convidar agora o senhor Henrique Rebelo, diretor executivo da Alterdata Software, para apresentar a sua palestra. Marcelo, todo mundo que está presente com a gente para a Alterdata Software, é um prazer estar participando aqui junto com a Prefeitura Municipal de Teresópolis. A gente acredita que esse tipo de evento fortalece demais toda a cadeia que está em torno, né, do nosso negócio, que é a tecnologia, e poder apoiar nesse momento a nossa Prefeitura é um prazer enorme, tá? Então, para a gente iniciar rapidamente aqui, falar um pouquinho de mim, assim, eu já estou há algum tempo no segmento de tecnologia, né, já trabalhando em várias áreas diferentes. Hoje em dia eu estou mais executivo, mas eu passei pela área de infraestrutura, passei pela área de desenvolvimento, enfim. E nessa caminhada aí, só de Alterdata Software, já são quase 20 anos, né, agora em janeiro completo 19 anos só na Alterdata Software, e é uma missão muito, muito bacana, muito enriquecedora poder atuar numa empresa como essa, estando em Teresópolis, né, estando no interior, numa cidade do interior, e a gente vai tratar disso aqui um pouquinho. Para quem não conhece ainda a Alterdata, né, nós somos uma empresa aí com 31 anos de mercado, com cerca de 1.800 colaboradores. Eu coloquei aproximadamente porque esse número flutua um pouco. Ele sofreu uma queda aí durante o período de pandemia, mas já retomou, né, já voltamos a reacelerar os nossos processos de contratação e recomposição do quadro de funcionários, o que é um bom sinal, né, que a gente está respondendo ao mercado. Hoje nós somos mais de 100 escritórios aí espalhados pelo país todo, né, estamos nas principais capitais e em outras grandes cidades, levando a nossa tecnologia, as nossas ferramentas, as nossas soluções para o mercado, tá? A Alterdata foi uma empresa que nasceu em Petrópolis, né, a cidade vizinha nossa aqui, faz parte do tripé da nossa região serrana, e hoje ela é sediada em Teresópolis, né, aqui no
num prédio que segura, que acomoda mais de 1.000 funcionários, cerca de 1.150 funcionários aproximadamente, só na cidade de Teresópolis. Então, a gente costuma brincar que a Alterdata é um micro-universo de tudo que acontece pelo país, né? E a nossa ideia hoje aqui, Marcelo e todos, nossa ideia é trazer uma reflexão, né? Trazer um debate sobre ciência e tecnologia com um enfoque bem prático, bem de mercado, né? Para assim, provocar um pouco a todo mundo que está aqui presente a pensar no que nós podemos fazer na nossa região, o que nós podemos explorar das iniciativas, das empresas, das instituições, de todo mundo que está no entorno aqui da nossa região, procurando fazer um trabalho, procurando fomentar o empreendedorismo, em especial o empreendedorismo na área de tecnologia, né? Então, só para levar uma reflexão, essa frase aqui ela é atribuída ao Jorge Paulo Lema, mas assim como acontece com muitas das frases de internet, assim, ela aparece sob a assinatura de vários nomes, né? Mas o Jorge Paulo é uma referência importante, então vamos deixar aplicada para ele. E, de qualquer forma, acho que o que vale é a mensagem, né? E por que eu quis trazer essa mensagem aqui? Porque eu vou fazer umas comparações, né? Na verdade, eu vou fazer alguns paralelos de alguns cases muito importantes acontecidos já, né? Realizados pelo mundo afora. E vai ser comum alguém pensar assim, mas a gente está no interior, nós somos uma cidade pequenininha, né? A região serrana não é uma região muito rica, nós temos os problemas do Brasil, ainda estamos numa região de interior e tal, então vai ser muita gente que, de repente, muita gente vai ser levado a pensar que a gente não pode determinadas coisas quando a gente estiver tratando de alguns desses cases aqui, tá? Então, pensem no seguinte, a gente está plantando uma semente hoje para colher algo no futuro, e o mesmo foi feito em cada um dos cases que eu trouxe aqui para esse bate-papo de hoje, e acho importante a gente se colocar num ponto de espelhamento, né, com essas realidades, porque apesar de, vamos falar de China, de Estados Unidos, poxa, está muito longe, né, outra realidade, as economias são muito diferentes, tudo bem, até aí eu acho que está ok, a gente precisa realmente ter o pé no chão. Porém, eu acho que é importante a gente pensar que, se a gente continuar achando que a gente é muito pequeno, que a gente não pode, que as possibilidades são poucas, a gente nunca chega a lugar nenhum. Então, a gente precisa pensar grande, a gente precisa... e pensar grande, não é sonhar grande, porque só sonhar não adianta, né? A gente precisa pensar grande, planejar que as coisas possam acontecer de fato, que a gente possa, de fato, mudar a realidade da região e da cidade onde a gente vive, tá? Então, eu trouxe 3 cases importantes para depois tratar especificamente da nossa região, da nossa cidade, né? Vamos falar um pouquinho do caso da cidade de Shenzhen, que faz parte da área da Grande Bahia, né, na China. Vamos explicar um pouquinho que case é esse. Vamos falar um pouquinho do Vale do Silício, que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? Já conhece um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da história desse conglomerado aí que hoje reúne a maioria das grandes empresas de tecnologia do mundo. Vamos falar de um case nacional, que é o Porto Digital, lá em Recife, e depois vamos nos perguntar aqui juntos, vamos procurar pensar juntos o que a gente pode fazer, o que a gente pode extrair da nossa realidade, da nossa região. Então, o primeiro case que eu queria trazer, para a gente refletir junto, é o case da cidade de Shenzhen, que há 40 anos atrás, assim, não é tanto tempo assim, né, eu já era vivo, já tinha alguns anos de vida, há 40 anos atrás, a cidade a região já era uma região, essa região chamada da Grande Bahia, ela já era uma região rica, né, já tinha um movimento importante relacionado ao offshore, né, já era um porto importante para a região, porém não tinha relação nenhuma com a área de tecnologia e empreendedorismo especificamente. O governo Deng Xiaoping, iniciou a abertura de mercado e na década de 80, no início da década de 80, instituiu aquela que é considerada até hoje a primeira zona econômica especial da China. Então, assim, aí a gente já tem um ponto de reflexão importante, né, para uma semana como essa que a gente está tratando, a Semana da Ciência e Tecnologia, para o município. Houve uma movimentação importante da iniciativa
pública nesse sentido, que foi estabelecer regras claras para uma determinada região, procurando fomentar com que aquela fosse uma área de agrupamento de empresas. E aí, se pegar o case específico, né, olhar os detalhes lá do que é essa zona econômica especial na China, a gente vai ver incentivo tributário, melhoria absurda na infraestrutura, um plano de médio e longo prazo focado na migração de pessoas em condições de trabalhar e de tocar negócios naquela região, e um direcionamento. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes esses polos eles podem ser formados, as iniciativas são as necessárias para criar o polo, mas às vezes fica muito solto e a coisa meio que se perde, porque quando não há foco, a energia tende a dissipar. E essa dissipação de energia, ela pode fazer com que se instale ali uma certa confusão, que o resultado final não é aquele que é o esperado. Então, a zona econômica especial, que foi estabelecida lá no início da década de 80, ela trazia uma série de benefícios, de facilidades, de melhorias para aquela região e dava um direcionamento. O que era esse direcionamento? Olha, nós vamos fomentar para esta região a instalação de indústrias da área de eletrônicos, indústrias que se proponham à fabricação de eletrônicos. Então, vejam, 40 anos atrás, né, ainda não existia um mercado tão vasto quanto existe hoje, era uma projeção de futuro que se mostrou mais do que acertada, mas houve um direcionamento. Então, se instalaram naquela região muitas indústrias focadas na construção e na distribuição de implementos eletrônicos, peças, né, fundamentalmente peças eletrônicas, componentes eletrônicos. E aí, ao longo do tempo, né, a gente sabe, né, quem é da minha geração viveu bem aquela coisa de pegar um equipamento eletrônico, né, um toca-fitas, alguma coisa assim, tinha uma etiquetinha lá, made in China, a gente já torcia o nariz, putz, é made in China, sinal que não tem boa qualidade. E o que foi isso, né? O que foi essa síndrome, o estigma do made in China? Na verdade, foi uma distorção natural de um processo de evolução daquela região, que logo que houve o início das instalações, as empresas começaram a se fixar lá, a qualidade daquilo que era desenvolvido era bastante questionável, porque o foco inicial foi no volume e no baixo custo. E ao longo do tempo, naquele cenário, sendo de que era preciso mudar, era preciso fazer uma virada no processo para que aquilo que estava sendo construído na região passasse a ser reconhecido como uma fonte de qualidade para que pudesse romper fronteiras, né? Principalmente para entrar em mercados mais exigentes como o mercado europeu, o mercado americano e por aí vai. Isso foi feito e não se precisa nem falar muito, né, do que a China se transformou. O Vale do Silício é conhecido como a meca da tecnologia, né, tudo sai de lá e tal, mas na verdade hoje o centro de maior relevância de inovação e de volume de produção tecnológica está na China. E um exemplo disso é o volume, né, de riqueza produzido pelas empresas que estão instalados nas cidades da Greater Bay Area, que no ano passado chegou a 1,6 trilhões de dólares, assim, um valor absurdo, e para se ter ideia, é quase que o dobro daquilo que foi levantado como a produção de riqueza no Vale do Silício americano. Então, assim, é um case extremamente importante, e a região em si precisa ser estudada, porque muitas lições nós podemos tirar dali, mas, em especial, a cidade de Shenzhen é um case que qualquer cidade do interior, qualquer cidade que tenha pretensão de virar o jogo, de virar a sua página, de se tornar uma cidade próspera e mais desenvolvida, precisa entender e pesquisar esse case. Tá? Então, a primeira referência aí para a gente olhar, a cidade de Shenzhen, na China. A segunda referência, né, quase um clichê, todo mundo já ouviu falar um pouquinho, né,
mas talvez nem todo mundo tenha já parado para pesquisar ou tido a curiosidade de entender como se formou o que hoje a gente conhece como Vale do Silício. E, na verdade, o Vale do Silício ele nasceu, né, o Vale do Silício foi um termo cunhado há muitos anos atrás, não é o nome oficial da região, mas o que hoje se entende como o Vale do Silício nasceu ainda no período da Segunda Guerra, né, onde o governo americano começou a investir em algumas empresas da região para que elas pudessem produzir tecnologia para ser utilizada na guerra. E por que na região? Porque já existia lá, por exemplo, um centro como a Universidade de Stanford, que já gerava muita gente muito capaz, não na ciência da computação, não nas ciências que hoje a gente entende e conhece como ciências digitais, da tecnologia, mas principalmente em matemática, que foi aonde nasceu, né, a nossa área aí, de computação, enfim, onde saíram, né, os primeiros entendidos no segmento. Então, o governo começou a fomentar essas iniciativas lá. Com o final da Segunda Guerra, o investimento permaneceu, porque aí veio o período da Guerra Fria e o governo americano continuou trabalhando nisso, e os anos foram se passando, as empresas, por N motivos, se agrupando naquela região, e hoje ela é conhecida como uma meca mundial de desenvolvimento tecnológico, né? Muitas empresas nascem em outros lugares do mundo, mas de alguma forma ou outra se estabelecem no Vale do Silício para poderem estar presentes ali naquele ambiente de ebulição de ideias e de tecnologias. E aí um exemplo, né, uma referência mais próxima da gente, mais próxima da nossa realidade, que é o Porto Digital. Mas antes de falar especificamente do Porto Digital lá em Recife, eu quero abrir uma aspas aqui só para citar que o Brasil já possui uma dezena, pelo menos, de polos de formação tecnológica que podem ser melhor explorados, né, melhor direcionados, para que a gente se torne, de fato, uma referência, ainda mais uma referência na produção de tecnologia para o mundo. Tá? Então, eu dei alguns exemplos aí em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Campinas, enfim. Então, são muitas iniciativas, cada uma delas com algumas características. Por exemplo, o Vale da Eletrônica, lá em Santa Rita do Sapucaí, lembra muito o que é feito na cidade de Shenzhen hoje, porque é uma região muito focada no desenvolvimento de hardware, na internet das coisas, enfim. Então, cada área dessa tem um braço mais forte, né? Mas o bacana é que é importante todo mundo saber que existem muitas iniciativas semelhantes já rodando no país. E o Porto Digital lá em Recife, porque ele é conhecido mundialmente como polo de desenvolvimento, né? Uma iniciativa relativamente jovem, começou a ser plantada no ano 2000, ou seja, fez 20 anos agora, né? Com muita presença do poder público lá do Estado, que colocou direcionou uma boa verba para iniciar o processo, para tirar a ideia da inércia, né? Uma ideia que nasceu originalmente de conversas entre a academia e a iniciativa privada, né, as empresas da região, e foi uma ideia que foi comprada pelo governo estadual, e eu coloquei alguns dados aí, mas assim, acho que o mais relevante a gente entender e reconhecer hoje é que o Porto Digital em Recife, né, numa área histórica da cidade de Recife, abriga mais de 300 empresas e gera um volume de postos de trabalho muito significativo. E mais importante do que isso, gera um volume, milhares de postos de trabalho numa cidade que, em tese, qual era a vocação da cidade? Turismo histórico, turismo natural, né? Praias belíssimas, enfim, todo o contexto histórico de Recife, né, pelo que acompanha a história do nosso país, enfim. E hoje, lá existe uma referência muito forte, muito poderosa do que é possível fazer com um arranjo produtivo bem trabalhado, né? Então, depois dessas três referências, eu gostaria que a gente se perguntasse o que é possível fazer na nossa região. As cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, cada uma com a sua característica, né, com o seu jeito próprio, com as suas possibilidades, com as suas potencialidades, o que a gente pode explorar da nossa região? Então, rapidamente, né, vamos falar assim,
acho que vale para toda a região, mas vamos falar especificamente de Teresópolis. Aptidão natural para o turismo histórico e ecológico, não precisa falar nada mais, é a capital nacional do montanhismo, né? E com tanta riqueza histórica, com tanta presença ainda na época do Império, dentro do nosso território, uma forte presença que Teresópolis já possui no agronegócio do Estado, com potencial para crescer muito, né? Haja vista aí o projeto do polo cervejeiro que está sendo desenvolvido, né, com a primeira estufa reconhecida pelo Ministério da Agricultura a produzir o fomento para essa indústria cervejeira, né? Então, assim, acho que é um marco relevante que pouca gente sabe desse posicionamento da nossa cidade, né? O nível de segurança da cidade mais do que reconhecido. Volta e meia, Teresópolis aparece nos rankings aí de cidade mais segura do país, e nós que vivemos aqui, a gente sabe como a coisa funciona, a gente sabe que realmente a gente tem, apesar de estar muito próximo da capital, que vive um cenário complexo, nós vivemos uma outra realidade. Nós já temos na cidade de Teresópolis e na região instituições de ensino com bastante prestígio no cenário no cenário nacional, né, e que podem servir como base, como estrutura para acelerar o processo de preparação da nossa população. E nós estamos, né, Teresópolis está numa região que já abriga mais de 170 empresas de tecnologia. Então, assim, já é um indicador de que a nossa região pode se tornar um polo bastante relevante no cenário nacional. E aí, eu gostaria que todo mundo refletisse quão rico, né, e quão bacana seria o turismo da nossa cidade, da nossa região, se beneficiando de iniciativas de tecnologia que fossem desenvolvidas localmente, né, que fossem desenvolvidas pelas empresas da região, ou a agricultura local, podendo explorar o seu potencial ao máximo, né, também fazendo valer de iniciativas tecnológicas nascidas ou desenvolvidas por empresas, por braços, por instituições que estão aqui na região, o quão rico seria, como o nosso case poderia ganhar expressão e trazer relevância para essa região no mercado como um todo, né, assim, fazendo com que nós fôssemos reconhecidos não só pelas nossas belezas naturais, mas por aquilo que é produzido aqui, que pode gerar valor para a economia do país como um todo. E qual é o nosso entendimento, né? O que a gente precisa para fazer com que isso seja uma realidade? Primeira, participação do governo, né? A nossa atual administração pública dá sinais muito positivos. Assim, eu estou bastante acreditando colocar muito diferenciada de fomento para esse ambiente, para esse cenário, né? A gente tem visto, não em discursos, mas em ações práticas do dia a dia, como a gente tem conseguido evoluir. A academia precisa participar, as instituições de ensino precisam se alinhar, como já tem feito em muitos casos, às necessidades do setor de tecnologia, infraestrutura, comunicação, né, precisam levar para o público, para os nossos jovens em especial, aquelas competências que são necessárias para promover o espírito empreendedor, né, num mercado tão pujante quanto é o mercado de tecnologia. A gente não pode ficar restrito só ao modelo de ensino padrão, a gente precisa abrir um pouco a cabeça para novas alternativas, e a iniciativa privada precisa fazer a parte dela, né, precisa entregar a sua proposta aí de contribuição sociocultural para a gente poder, de fato, formar um tripé que tenha a força necessária para alavancar esse ambiente como um todo. E eu queria trazer um exemplo aqui, né, de como a gente pode começar a fazer essa coisa funcionar. Eu acredito que quem é de Teresópolis, quem está envolvido nesse processo, nesse ambiente como um todo, ouviu falar do Serratec, né, já sabe o que é o Serratec, e quem não sabe, convido a visitar o site da instituição. Então, o Serratec, como parque tecnológico da região serrana, tem um papel fundamental para ajudar nesse processo, e vem tendo muito sucesso como agregador desse tripé, né, como agregador da estrutura necessária para que a gente possa sedimentar projetos nesse sentido, e como uma prova de que não é necessário mandar um foguete à lua, né, fazer um investimento super, ultra milionário para que a gente possa colher resultados muito efetivos,
recentemente agora, o projeto de residência de software que foi tocado pelo Serratec, em conjunto com as prefeituras de Petrópolis e Teresópolis, tem números muito expressivos. Então, esse projeto, o objetivo dele era formar, em curto espaço de tempo, programadores que pudessem ser, programadores, né, de computador, que pudessem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, ou seja, uma formação muito intensiva e muito prática, com foco muito claro no que o mercado está demandando. Então, as empresas da região tiveram uma participação extremamente efetiva no processo de construção desse ambiente, né, apoiados pelas prefeituras, e o processo de arrecadação dos candidatos para essa campanha, para esse projeto, alcançou mais de 3.500 pessoas, ou seja, a nossa população pede esse tipo de iniciativa, ela carece desse tipo de oportunidade, né? Foi ofertado nesse processo mais de 750 horas de treinamento, a maioria dos professores formados em empresas, ou melhor, formados na região, mas que estão atuando nas empresas da região, ou seja, gente do mercado, com muita prática, né, com muito conhecimento de base, muito conhecimento acadêmico, mas com uma vivência prática muito forte, que certamente ajudou muito. 11 empresas deram as mãos e investiram nesse projeto como um todo, especificamente aqui na cidade de Teresópolis, se eu não me engano, foram 5 ou 6 empresas envolvidas, e no final de 4 meses, depois de 4 meses que passaram voando e aconteceram durante o período da pandemia, o que é mais relevante ainda, mostra como é possível fazer coisas muito relevantes, independente do recurso que a gente tem, do momento que a gente está. Foram formados 110 residentes e 110 pessoas com níveis diferentes, obviamente, mas com potencial de serem absorvidos no mercado. O que, para uma região como a nossa, é um número absurdo. E eu estou falando, né, eu como representante da Alterdata, uma empresa que no ano passado conseguiu colocar para o seu ecossistema centenas de milhares de horas de treinamento através da sua universidade corporativa. Se eu não me engano, a gente chegou a atingir 20 e poucas mil pessoas treinadas pela Universidade Corporativa da Alterdata no ano passado, e ainda assim, os nossos treinamentos são focados nas nossas soluções, né, nos nossos projetos, e para nós foi muito revelador como a gente pode fazer coisas diferentes, como boas alianças permitem com que a gente faça movimentos que geram resultados tão relevantes como foi o projeto de residência de software do Serratec, para que tenham ideia prática, né, desses 110 residentes aí nas 2 cidades. Em Teresópolis, se não me falha a memória, foram 60 e poucos residentes participando do projeto. E tem ainda pelo menos meia dúzia de vagas do grupo do projeto. Então, eu acho que é um exemplo, né? Na verdade, estou trazendo só exemplos e referências para que a gente possa pensar naquilo que é possível ser feito sem precisar viajar demais. Mas nós não temos a economia da China, nós não temos toda a infraestrutura dos Estados Unidos. Ok, não tem problema. Mas dentro da nossa realidade, adaptando, né, ideias, espelhamentos do que a gente vê lá fora, a gente pode trazer para a nossa realidade, pode fazer coisas tão relevantes como o projeto de residência de software, que com certeza é a semente para uma coisa que vai mudar o futuro da nossa região. Para o ano que vem, esse projeto ele vai abraçar também Nova Friburgo, então serão as 3 cidades participando desse processo, e eu tenho certeza que vem muito mais coisa boa por aí. Rapidamente, foi isso que eu quis trazer para a gente pensar um pouquinho. Então, Marcelo, acho que vai voltar comigo agora. Queria agradecer a atenção de todo mundo, e a gente está aberto aí para bater um papo e trocar ideia. Marcelo. Henrique, queria te agradecer. Suas colocações foram engrandecedoras, muito bem colocado. Concordo com você plenamente nas suas colocações. Obrigado pela sua contribuição. E gostaria de abordar com você, chamar a atenção, né? Você que principalmente que é da área de tecnologia, trabalha numa empresa gigante, né? Que trabalha diretamente com software, com tecnologia, que você chamasse a atenção. Você provavelmente tem esses dados, né? Obviamente não precisam ser precisos, mas para quem está assistindo entender a importância hoje desse segmento na nossa cidade, na área
de tecnologia em geral, né? De programação, enfim, de tudo. Qual é a demanda que nós temos? Eu sei que a empresa que vocês trabalham sofre com esse problema, né? Qual é a demanda em relação à oferta desse mercado de trabalho para a gente chamar a atenção desse público que está assistindo, que está interagindo agora com a gente nessa semana, ver a importância desse segmento para a gente aqui na cidade. Então, Marcelo, você bem falou, né? A Alterdata é uma empresa que há bastante tempo rompeu as fronteiras do município, da região, né? A gente está pelo Brasil todo e a nossa cadeia de suprimento, a nossa cadeia de coleta de talentos, ela tem braços pelo Brasil como um todo, só que a nossa sede está aqui em Teresópolis. A nossa fábrica, digamos assim, está aqui em Teresópolis e a alta direção da empresa também está aqui em Teresópolis. A exemplo dos 2 fundadores que você conhece bem. Nós temos uma demanda tamanha, né, para a contratação de pessoas capazes de integrar os nossos times de desenvolvimento. Nós já estávamos no movimento, já há algum tempo, de abrir contratações remotas, então a gente tem gente contratada no Nordeste, em São Paulo, no Sul, compondo os nossos times de desenvolvimento aqui na matriz em Teresópolis, né? A gente se preparou durante um longo tempo para isso, para permitir isso, por um motivo simples, a gente infelizmente não consegue gente em volume suficiente. Um exemplo é esse projeto que ocorreu agora em parceria com o Serratec, né, a quantidade de contratações que nós fizemos rapidamente. Então terminou o projeto de residência, terminou num dia, 3 dias depois nós já tínhamos 12 pessoas em processo de contratação dentro da empresa, e outras ainda estão em processo e vão certamente fazer parte do nosso quadro. Por que isso é tão relevante, Marcelo? Eu sou um case, né, de como a nossa cidade pode explorar os seus talentos locais. Eu precisei sair de Teresópolis para estudar, para trabalhar, né? Comecei minha carreira aqui no escritório de contabilidade. Quando eu resolvi migrar para a tecnologia, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei em algumas empresas no Rio, estudei, fiz as minhas especializações em instituições fora daqui, me graduei na Unifeso, né? Então sou um egresso da Unifeso, assim, trato isso com muito carinho, com muito orgulho. Então, assim, você hoje como empreendedor e fomentador desse ecossistema de empreendedorismo e tecnologia, sabe que a gente às vezes precisa ir lá fora, né, buscar talento, buscar conhecimento e tal. Porém, se nós conseguirmos aqui no interior, né, na nossa cidade, formar gente em quantidade suficiente, empresas como a Alterdata, como a GS Elma, a Orange e tantas outras que já estão aqui na região vão absorver esses talentos. Ela tem um fator muito forte ecológico, né? A gente precisa levar isso em consideração. Então, não seria interessante para a gente nos tornar um polo industrial que não fosse de uma indústria muito limpa, e a indústria de tecnologia é uma indústria limpa. A gente consegue criar um ecossistema de tecnologia muito poderoso, gerando muito valor, mantendo a integridade do ambiente, mantendo uma sociedade limpa, com uma qualidade de vida alta, né? Então, assim, eu acho que se a gente tiver que extrair uma coisa disso tudo, Marcelo, é a formação de gente. Formação de gente, e aí não só em tecnologia, porque a gente precisa de muita gente muito bem preparada em tecnologia, mas a gente precisa de muita gente boa em marketing, em administração, em finanças, em contabilidade, que é uma área que você é mestre. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, montar, né, uma cadeia de conhecimento e de formação que ela nasça, mas que tenha continuidade, que ela não morra no meio do caminho. Acho que formar gente precisa ser uma missão que todos nós abracemos agora, para que a gente possa realmente colher outras coisas no futuro. Concordo, Henrique, até porque a gente costuma falar que tecnologia está em todas as áreas, né? É um segmento específico, mas você vai estar com tecnologia em qualquer área que você estiver, né? Lá no escritório, num escritório de administração, seja na própria universidade, seja onde for, a tecnologia vai estar presente. Na lavoura, né? Nós estamos abordando muito, amanhã, inclusive, vamos abordar esse tema. Então, assim, a tecnologia é muito importante para
né, a população jovem, principalmente, os estudantes, ficarem atentos aos segmentos de tecnologia, que ele é um mercado amplo, né? Você não precisa só, objetivamente, trabalhar numa empresa de tecnologia. Mas hoje, por exemplo, se alguém for trabalhar lá no escritório de contabilidade, ele tem que saber, tem que ter noção da área de tecnologia, de softwares, né, para poder ter habilidade, porque a gente só trabalha com programas, né, então ele tem que ter essa habilidade. E a gente sabe, né, baseado na minha pergunta, que hoje existe muito mais demanda para o emprego do que o profissional para trabalhar. Então, olha só, isso é uma maravilha para o mercado, né? Você ter mais emprego, né, do que gente procurando, é o caminho para as pessoas poderem procurar se desenvolver e poder seguir esse caminho. Henrique, te passar aqui perguntas que chegaram para você. Legal. O Marcelo Melo pergunta: Henrique, qual a importância dos polos tecnológicos para o desenvolvimento econômico do município? Então, Marcelo, vou usar muito o case da Alterdata, né, assim, porque o que eu vivo é quase 20 anos, então não é só um jabá, um merchandising barato, mas é porque é um case que eu acho que fala muito. A Alterdata está no Brasil todo, né, já falei disso aqui, só que nós temos uma característica, como a nossa sede está aqui, tudo que a Alterdata faz de faturamento, né, todo o movimento de faturamento da Alterdata vem para Teresópolis. Então, esquecendo toda a parte tributária que a Alterdata recolhe, né, imposto de serviço na cidade, coisas do tipo, se isso não existisse, ainda assim, nós temos 1.000 e tantas famílias aqui na cidade que estão girando a nossa economia, consumindo no nosso varejo, consumindo no nosso comércio, consumindo nas empresas de serviço da cidade e da região, que o seu sustento saem de uma empresa como essa. Então, se a gente escalar, né, a Alterdata para outras realidades, para outras tantas empresas, o Serratec sinaliza que nós temos hoje na região 170 empresas de tecnologia. Você imagina 170 empresas que estão gerando recursos financeiros para a região. E, de novo, uma indústria limpa, né, que gera pouco impacto, tem menos custo, porque a gente precisa cuidar menos de algumas preocupações que outras indústrias acabam sendo obrigadas a cuidar. Então, eu acho que assim, é uma indústria que só tem a agregar para a região. E tem ainda um outro exemplo, Marcelo, que quando a gente não consegue aproveitar esses talentos aqui internamente, nós temos vários casos, lá na Alterdata, por exemplo, que passaram pela minha mão, muitos eu contratei para a Alterdata, fizeram carreira lá, e hoje tem gente trabalhando no Vale do Silício, tem gente trabalhando na Europa, em no mundo inteiro que saiu de Teresópolis trabalhando nessa indústria. Então, esse pessoal acontece que saiu com 20 e poucos dias, foi para o Vale do Silício, na Califórnia, fazer a vida dele lá, ele está recebendo o dinheiro dele lá, está recebendo o salário dele lá, mas a família dele está aqui. Então, ele, de repente, está retornando um pouco desse rendimento dele, né, dessa realidade nova dele, está retornando para o ambiente de onde ele saiu. E, assim, eu entendo que são poucas as indústrias que têm a capacidade de gerar tanta riqueza quanto é a indústria de tecnologia. Tem mais uma perguntinha aqui para você. Nosso querido secretário Vinícius Albergue. Quais são os projetos de impacto social da Alterdata, além da geração de empregos? Muito legal. A Alterdata entende, né, reconhece o papel, a responsabilidade, melhor dizendo, dela na cidade. E a gente sabe que uma empresa do tamanho da nossa, né, Marcelo é um cliente nosso, um parceiro, sabe que a nossa rotina não é fácil, é puxada, né? Para ter 30 anos no mercado, mais de 30 anos no mercado que a Alterdata está, você precisa ter um ritmo muito forte. Então, uma premissa da Alterdata, né, como papel social, é a formação de talentos. E aí eu não estou nem falando só na área de tecnologia, estou falando em várias áreas, né? Eu, por exemplo, já apliquei cursos de vários segmentos dentro da própria Alterdata. A gente tem informações de várias competências diferentes
na Universidade Corporativa da Alterdata, muitas delas estão abertas para o mercado, mas eu queria pontuar, em especial, uma iniciativa. Recentemente, nossos fundadores lá, o José Ronaldo e o Vladimir, montaram uma nova empresa, uma spin-off que saiu do guarda-chuva da Alterdata, que é a Tech4Me. A Tech4Me é uma escola de tecnologia, né? O propósito dela é formar novos talentos para o mercado de tecnologia. E eu experimentei a metodologia da Tech4Me, porque eu tenho um filho de 11 anos e coloquei ele para fazer um dos cursos de programação de games, ou seja, um garoto de 11 anos, então a gente percebe, né, assim, como é propício esse mercado, e foi muito rico ver para mim o interesse, né, do meu filho naquele conteúdo, naquele treinamento, que não é uma coisa fácil, né, manter uma criança de 11 anos na frente de um computador. Então, esse projeto, que faz parte do Guarda-Chuva Alterdata, ele se propõe a trazer para várias camadas da sociedade, várias camadas que eu estou dizendo, desde da criança, né, o pré-adolescente, até o pessoal de mais idade que precisa ser inserido nesse mundo digital, existe ali um propósito. Então, a Tech4Me é uma iniciativa que eu acho que muita gente precisa estar atento, porque vai sair muita coisa boa dali. O Vladimir lançou nas redes sociais dele há pouco tempo agora o projeto Galileu, que é sensacional, assim, empresas e pessoas físicas podem patrocinar contas para que jovens do ensino público, em especial, sejam treinados nesse mundo, né, recebam treinamentos na área de desenvolvimento de software, ou seja, abrindo porta para mudar a história de muitas famílias. Então, essa é uma iniciativa. E, paralelo a isso, nós temos um trabalho fortíssimo, que é esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui. Então, o tempo todo, né, os nossos presidentes, os outros diretores que são meus pares aqui na empresa, nós estamos fazendo um trabalho de disseminação de cultura, dando palestra em colégio, em universidade, promovendo treinamentos. Nós recebemos, na época que era possível, né, hoje em dia, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas a gente recebeu muita visita na nossa matriz para mostrar o nosso funcionamento, como a gente trabalha, quais são os processos, tudo aquilo que envolve, né, uma empresa do tamanho da nossa. Então, assim, a Alterdata tem uma clareza muito forte da responsabilidade dela, e a todo momento a gente está gerando iniciativas para que a gente possa gerar um impacto positivo na vida das pessoas. Muito bem colocado. Gostaria também de chamar a atenção para o projeto Galileu, que o Vladimir apresentou. Eu estou participando, a empresa está participando, e gostaria de convidar todos que não conheçam, né, Henrique, que possam procurar aí nas mídias sociais o projeto Galileu que foi lançado, que é um projeto muito interessante, muito valioso para a nossa cidade e para esse ecossistema, inclusive. Henrique, nós infelizmente, estamos com o tempo estourado, senão a gente podia passar aqui mais tempo batendo esse papo, tá? Queria te agradecer pela sua participação, pela bela apresentação que você teve, e continua com a gente para assistir junto com a gente nossas próximas apresentações e poder interagir também com perguntas para os próximos palestrantes. Henrique, boa tarde, muito obrigado. Prazer foi meu, Marcelo. Um abraço para todos aí, sucesso. Muito bem, vamos seguir aqui com a próxima apresentação. Queria convidar o senhor Paulo Espanha, coordenador-geral da Startup Rio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Tudo certinho contigo? Tudo ótimo. Queria te agradecer pela sua participação na Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Você é uma pessoa importante e que está fazendo um belo trabalho aí de coordenação geral da Startup Rio. Rapaz, importantes são as nossas startups. A gente não tem importância. Verdade. A gente é só um instrumento. Verdade. Paulo, fique à vontade. Você tem 20 minutos para a apresentação. Ao final, vamos abrir para 10 minutos de pergunta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, deixa eu iniciar o timer aqui. Primeiro, eu quero agradecer ao Marcelo, quero agradecer ao Vinícius aí pelo convite, agradecer pela secretaria e a cidade de Teresópolis por poder me receber nesse evento.
Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Bom, primeiramente quero convidá-los a conhecer um pouquinho do que é o Startup Rio, e eu tenho a pretensão de achar que eu vou conseguir conectar aquilo que o Henrique falou com aquilo que a nossa palestrante, a Vivian, vai falar daqui a pouco. Então, um pouquinho... Vou te passar aqui, beleza. Então, quem é o Paulo Espanha? O Paulo Espanha é um empresário, 30 anos de mercado, formado em tecnologia e amante de gente. Tá? Minha formação inclui desde engenharia civil, eletrônica, telecomunicação, e aí eu me apaixonei pelaquilo que mais vale, são as pessoas. As pessoas aqui que são importantes. Tecnologia não é importante. Então, passei a fazer marketing, gestão estratégica, até que fui parar na Disney e fazer a formação dentro da Disney. Então, hoje tem algumas organizações, uma delas é a Innovative Minds, a outra que eu coordeno, que eu fui convidado há 2 anos a repensar o Startup Rio. Bom, quem é o Startup Rio? O Startup Rio, então, é uma das 10 melhores aceleradoras do ecossistema, eleito em 2019 e 2020, dentro da nossa gestão, como uma das melhores programas de aceleração do país, pelo Case AB Startups. É também a maior aceleradora de games do mercado em atuação. E tenho a impressão de achar que nós somos uma das maiores programas de aceleração do mercado. Hoje nós temos internados, num só batch de aceleração, 178 startups. É um programa que dá orgulho a quem é do Rio de Janeiro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, o Startup Rio começa em 2013, com a visão de 3 empreendedores, que baseado no artigo de Paul Graham, Can You Buy a Silicon Valley? E aqui eu vou começar a fazer a ponte lá com o que o Henrique falou. Então, o que é o Silicon Valley? O Silicon Valley é onde estão as diversas empresas de tecnologia hoje no mercado, conhecidas aí pelo mundo inteiro. Mas como é que isso surge? Então, alguns números aqui do Silicon Valley. Então, por acaso, o Henrique também falou sobre isso aqui. O Silicon Valley, ano passado, quando eu estive lá, na realidade, eu estive em Grand Bay Area ano passado, a convite do governo chinês, e ano passado eles faturaram 838 bilhões de dólares e o Grand Bay Area faturou 1,640 trilhões de dólares. Então, essa aqui são todas as áreas de tecnologia pelo mundo. Como o Henrique falou, a área de tecnologia é um grande impulsionador do PIB mundial. Então, mas como é que a gente constrói isso? Todo mundo tem aqui o seu smartphone, o telefone mobile no bolso, e todo mundo acha bacana isso. Mas se a gente olhar para esse telefone, para esse dispositivo maravilhoso que a gente carrega aí no bolso, o que ele tem lá dentro? Ele tem uma série de dispositivos, uma série de tecnologias que compõem ele, que deixam a nossa vida mais fácil. Como o GPS. O GPS, por exemplo, foi uma pesquisa feita entre o Departamento de Defesa americano e a Marinha americana. O projeto chama-se Navstar. Então, foi fundeado pelo governo americano. A tela multiscreen, que vocês adoram, que todo mundo adora, essa tela multiscreen, é um financiamento da CIA, uma pesquisa feita pela Universidade de Delaware. Esse botãozinho de gerar aqui foi uma pesquisa desenvolvida no CERN. As memórias pelo DARPA. E assim nós vamos ver que o governo americano financia tudo que é projeto de pesquisa base. Então, uma das primeiras coisas que a gente entende que é necessário para ter um Silicon Valley, para a gente desenvolver um Silicon Valley, né, é fomento de pesquisa. O fomento de pesquisa ele é fundamental para que a gente tenha
o desenvolvimento de pesquisa base para que companhias como a Alternata, como a Apple, como a Google, possam se beneficiar desse desenvolvimento base para aplicar esse desenvolvimento, essa pesquisa base, no desenvolvimento de novos produtos que visam facilitar as nossas vidas. Então, e isso é o papel do Estado, fomentar pesquisa. E conectando lá com o que o Henrique falou, por isso é tão importante ter esses centros de pesquisa pelo Estado, né, para que as empresas possam se aproveitar dessa pesquisa e transformar, então, em pesquisa aplicada e produtos que venham a facilitar a nossa vida. Vou tentar passar aqui de novo. Outro item que é importante no desenvolvimento são os centros acadêmicos de qualidade. Então, como o Henrique falou, é importante que centros acadêmicos se conectem com as empresas e se conectem com os centros de pesquisa para que eles possam formar o quê? Possam formar mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada é hoje, principalmente na área de tecnologia, um gap enorme, enorme. A pesquisa da Computia é a maior associação comercial de informática do mundo, de tecnologia do mundo, ela aponta já há mais de 15 anos um gap enorme na área de pessoas bem informadas para que possam atender as demandas de mercado, tanto na área de segurança da informação, na área de desenvolvimento, em todas as áreas existe uma demanda enorme por pessoas, por gente qualificada. E a outra grande demanda para você desenvolver um Silicon Valley na sua cidade é uma internet de alta velocidade. Internet de alta velocidade é como cidade pequena, que o vizinho briga com a esposa e na hora do almoço a cidade inteira já sabe. É aquilo que é possível você espalhar o conhecimento, difundir o conhecimento e unir as pessoas em pesquisas, em comunicação, em desenvolvimento, de tal forma que você consiga expandir as barreiras do conhecimento num curtíssimo espaço de tempo. Voltando, então, ao que o Paul Graham nos cita ali, Paul Graham, no seu artigo, Came by Silicon Valley, ele cita que se uma cidade quer construir um mini Silicon Valley, ele propõe o seguinte: o dinheiro que você vai gastar em construir um estádio de futebol, você usa isso, então, para montar esse triângulo, né? Centros de acadêmicos de excelência, centros de pesquisa de excelência, e disponibilizar internet de alta capacidade. Então, o outro item que Paul Graham fala também no seu artigo é que o investimento deve ser de tal monta que ele não pode ser pequeno para que você não impacte o ambiente de negócio, não consiga impactar o ambiente de negócio. O Startup Rio, então, ele nasce, ou ele é redesenhado a partir desse ponto de vista em que você precisa esses pontos de vista unidos. Então, a partir de 2019, nós entramos para repensar e redesenhar o Startup Rio segundo essa visão do Paul Graham. Então, nós unimos, estamos trabalhando hoje com a UERJ, até pela facilidade, estamos nos conectando a outros centros de excelência e desenvolvemos um novo programa de capacitação. Um programa de capacitação que ele vise atender o binômio de capacitação, de seleção e capacitação de cérebros e mentoria de negócios. Com que propósito? Com o propósito de transformar pessoas. Enquanto a grande maioria dos programas de aceleração está focado em negócios, preencher planilhas, preencher canvas, alvos, dever de casa, nós estamos preocupados com as pessoas. Nós estamos preocupados em fornecer às pessoas uma capacitação que lhe seja adequada para transformar a vida delas. Qual o seu propósito? Qual a diferença entre empreender por propósito e empreender por oportunidade? Como é que você faz, como é que você monta
um time de liderança eficaz. Não adianta todo mundo ser vendedor ou todo mundo ser desenvolvedor. Quais são as habilidades necessárias para um time de liderança eficaz? Quais são as características comportamentais que são eficientes para você montar um time de liderança eficaz e qual o momento que cada perfil deve prevalecer. Então, isso é o Startup Rio. Ele é um programa focado em mentoria, focado em capacitação. A nossa mentoria ela não é só a mentoria vertical. A mentoria vertical, quando a gente fala em mentoria vertical, falamos de mentoria de especialistas. Especialista em venda, especialista em marketing, especialista em contabilidade, especialista em legal. Nós temos uma outra característica que é um mentor, que nós chamamos dele de clínico geral, ou agente de inovação. Muitos que estão aqui nos assistindo fazem parte do nosso programa hoje. Então, o agente de inovação é aquele que acompanha o desenvolvimento do empreendedor, do seu time e do negócio, desde o primeiro momento e nesta ordem. Então, nós temos a capacidade de acompanhar o desenvolvimento das pessoas do início ao final do programa e muito depois. A gente brinca que uma vez Startup Rio, sempre Startup Rio. Vocês nunca deixam de ser Startup Rio. Nós acompanhamos nossos empreendedores até muito depois deles terem saído do programa. Continuando, que eu só tenho 8 minutos. Então, um pouquinho dos nossos números. O Startup Rio está na sua primeira edição, em 2014. São selecionadas 75 startups e 50 entram para receber o fomento. Na segunda edição, 60 entram e 40 continuam na segunda fase de capacitação e fomento. Na terceira edição, 50 entram e 26. Na quarta edição, que foi ano passado, 2019 2020, 82 entraram, foram selecionados 46. Então, quando nós entramos, a quarta edição já estava acontecendo, nós tínhamos que lançar a quinta edição. Aí nós perguntamos, por que tudo é assim? E a resposta padrão é assim porque sempre foi assim. Então, nós fizemos diferente. A partir da quinta edição, 500 startups, 500 projetos se inscreveram, 330 passaram para a seleção e 180 entraram para a primeira fase. E diferente dos outros anos, não houve desclassificação. Todo mundo que entrou para a primeira fase vai continuar nas fases de mentoria e capacitação na segunda e terceira fase. Desses 180, 100 vão receber subvenção, mas todos são convidados a continuar. É o primeiro programa de aceleração que você recebe para participar. E se você não recebe para participar, participa de graça. Simples assim. Então, isso é transformar. Por que nós fizemos assim? Porque era necessário transformar, era necessário repensar, era necessário escalar. Não adianta eu entregar para o mercado 40 ou 20 startups. É necessário entregar para o mercado a quantidade de startups que causem impacto. E onde nós entregamos esses projetos? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Isso aqui é alguns números de fomento, enfim. Estamos entregando esse ano 6 milhões, ano passado entregamos 6,7 milhões. E onde nós estamos atuando, então, com essas 178, para ser mais exato, startups? O que antes esse programa rodava apenas no Rio de Janeiro, hoje está disperso em 9 cidades no estado. Então, nós somos a única aceleradora hoje, com a proteção de achar no Rio de Janeiro, no estado, em que está entregando, mesmo com toda a pandemia, nosso programa não parou. Pelo contrário, nós já vimos redesenhando o programa para ser escalável e ser entregue em qualquer lugar. Quando a pandemia começou, foi apenas uma questão de escolher qual a melhor plataforma. Então, nós estamos entregando, capacitando empreendedores em todas as localidades aqui. As nossas classes de aula têm, em média, 330 pessoas por encontro. Outra coisa interessante é que, não suficiente em capacitar as startups, nosso programa também capacita cada polo desse daí para ajudar no desenvolvimento local. Ou seja, nós estamos capacitando a equipe local
para ser agente de inovação, para desenvolver mentores e conectar com os empresários locais para que eles também sejam mentores do programa. Assim, o Estado passa a ter um programa só de aceleração que tem uma métrica igual para todo mundo, num programa que todo mundo pode conversar. A grande vantagem de um programa desse tamanho para esse Estado é que hoje as ações que ocorrem no Sul são irrelevantes para quem trabalha lá em Itaperuna. Por quê? Porque eles simplesmente não conversam. Eles simplesmente não conectam. Então, outro grande evento, outro grande ator que o programa Startup Rio procura endereçar é conectar todas essas regiões para que todo mundo se conheça e todo mundo possa falar. Nós também procuramos olhar a capacitação dessas empresas todas, como o Henrique bem falou, resolver um problema de fuga de capital intelectual no interior do Estado. A gente tem a pretensão de achar que, formando jovens e empreendedores nas suas cidades, as cidades fornecendo capacitação e fornecendo internet de alta velocidade, os jovens não vão ter uma oportunidade, não vão ter emprego, mas vão ter trabalho. O trabalho é a sua própria oportunidade de montar uma startup, montar um negócio e permanecer na sua cidade, assim como o Vladimir permaneceu montando a Alterdata. Então, esse é um dos binômios das dores que o Startup Rio hoje procura endereçar. Nós também produzimos uma quantidade de conteúdo bastante significativa. Nosso canal no YouTube tem uma vasta quantidade de conteúdos abertos ao público. Todo o nosso conteúdo que é desenvolvido para as nossas aulas estão abertos ao público, exatamente para a gente poder devolver à sociedade tudo aquilo que a gente produz. Andando rapidinho, que eu só tenho 2 minutos. Nós procuramos, como eu falei para vocês, o nosso modelo pedagógico que foi desenvolvido, ele visa, então, a olhar as pessoas. É o único programa no mercado que ele, na primeira fase, ele está olhando a pessoa. Então, nós vamos ensinar empreendedorismo com propósito versus empreendedorismo por oportunidade, atitudes empreendedoras, formação de equipe de liderança e jornada empreendedora, ou seja, design thinking. Na segunda fase, então, nós vamos ajudar a desenvolver a ideia dele. Primeiro ele desenvolve a pessoa, depois ele desenvolve a ideia da pessoa e, finalmente, então, a gente ajuda ele a desenvolver o produto dele. De tal forma que ele sai com um negócio saudável. Ele não sai só com canvas. A ideia aqui não é desenvolver canvas. A ideia aqui é desenvolver uma empresa saudável. Ele vai ter sucesso, quer seja na sua empresa, quer seja trabalhando em empresas como a Alterdata, em que ele vai poder trazer todo esse conhecimento sobre inovação que a gente entrega para ele. E aí, cumprindo assim o nosso propósito de transformar pessoas. A nossa missão, então, é encurtar a distância entre uma boa ideia e um negócio que atenda às demandas da sociedade, num propósito que é transformar pessoas, como através da melhor capacitação e mentoria. Então, basicamente, quem são as pessoas que a gente transforma? As pessoas que a gente transforma são os nossos convidados. Todos que estão aqui são nossos convidados. Nós, o Startup Rio, estamos aqui por eles, e não o contrário. Então, atendendo ao tempo de 20 minutos, ainda com 50 segundos de antecedência, eu completo aqui minha apresentação para manter o tempo de 20 minutos. Obrigado. Brilhante, Paulo. Muito bom sua apresentação. Foi muito enriquecedora para o nosso evento. Abordou muito bem a questão do fomento da pesquisa, que é muito importante. Você fez ali muito bem, né, a conexão, inclusive, também com o Henrique. E eu também gostaria de destacar o brilhante trabalho na edição desse ano de levar todos os classificados para a segunda fase. Eu, como uma startup também, acho que isso é o que sempre deveria ser feito, né? Infelizmente, Teresópolis esse ano não participou, mas tenho certeza que para o ano que vem a gente vai mudar esse cenário.
Eu espero que sim, não foi por falta de encher o saco do Vinícius, né? Eu espero, sinceramente, que sim. Inclusive, tem um cliente meu que tem startup e ele me pergunta aqui, né? Perguntou até direto para mim. Ele pergunta assim: como minha startup pode utilizar os serviços do Startup Rio e quando isso poderá ser feito aqui na cidade? Bom, eu lancei um desafio para o Vinícius ano passado, que era a gente montar um polo do Startup Rio, assim, aí. Esse ano, o edital, então, do jeito que nós montamos esse ano, ele leva esse desafio para a cidade. Cada cidade, então, fornece um espaço, fornece gente, que nós capacitamos para rodar o programa Startup Rio na sua própria cidade. E por que foi montado desta forma? Porque não adianta eu botar o meu pessoal aí para fazer. Porque diferente da Alterdata, que é privada, isso daqui é um programa de governo. E a gente entende todas as idiosincrasias de orçamento de governo. Hoje tem, amanhã não tem. E isso não é aceitável para um programa desse. Não é aceitável que a gente não entregue para a sociedade alguma coisa que seja perene, que ela possa ser autossustentável enquanto as pessoas quiserem que isso exista. As pessoas têm que entender que, como o Drucker falava, a inovação vai dizimar milhares de empregos, mas ela também vai gerar milhares de empregos. As nossas startups hoje, elas fazem exatamente isso. Tem quem viu nossas startups da 4ª edição, que não morreram durante a pandemia, pelo contrário, nós as acompanhamos e ajudamos elas a sair do outro lado, e inovar e pivotar, que é o termo correto, para novas soluções, aproveitando a demanda do startup, aproveitando a demanda gerada pelo processo da pandemia. O que nós estamos fazendo hoje é criando um programa para que corporações possam aproveitar o programa Startup Rio como um programa de inovação aberta para as suas corporações. Porque o que a gente faz aqui, o que a gente entrega aqui, é um programa de inovação aberta, é um programa de inovação. Então, a gente tem mais do que expertise. Hoje, o board da coordenação do Startup Rio é formado por empresários. Os mentores são empresários, executivos de mercado. Então, hoje, o que nós estamos nos articulando criamos um conteúdo que faz sentido formar empreendedores novos ou formar empreendedores dentro de corporações. Nosso empreendedor mais novo tem 20 e poucos anos, nosso empreendedor mais velho tem 55. Mas está empreendendo pela primeira vez. Então, nós falamos que é o jovem empreendedor. Não tem idade para empreender. Verdade. Então, empreender é a demanda que nós temos que levar para a cidade, levar para a sociedade. É assim que nós vamos transformar. Não vai ter emprego para todo mundo, mas vai ter trabalho para todo mundo. Com certeza. Tá? Pela geração de nova tecnologia. Cidades no interior da Índia vivem de desenvolver sistemas que nós compramos aqui no Brasil. Nada contra a Índia, mas nós somos um pouco melhor do que eles. Nós temos uma qualidade técnica melhor, nós temos uma qualidade de entender as pessoas melhor que os indianos. Isto com certeza. Então, a gente entende melhor o relacionamento entre as pessoas. Muito melhor. A gente tem essa capacidade. Então, o jovem não precisa sair do interior para montar o seu próprio negócio. É isso que o Startup Rio quer ajudar a fazer. Quer ajudar cada cidade a desenvolver um polo de startups, de inovação, e conectar empresas, academia, governo, financiadores, para que isso possa desenvolver. É bom para todo mundo. É uma fórmula de Silicon Valley. É o que o Paul Graham vaticina no seu artigo Can You Buy a Silicon Valley? Simples assim. Eu posso te dizer que nós estamos nesse caminho. Além do Vinícius agora, você pode contar comigo também, pode me provocar. Eu vou estar botando toda a energia para a gente estar conseguindo construir tudo isso juntos. Paulo, tem umas perguntas aqui para você. O Marcelo Melo
pergunta: Paulo, quais são as formas de conseguir recursos de investimento em startups pelo Estado? Aí só tem um edital. Não tem o que a gente possa fazer. Só tem um edital mesmo. O que nós estamos construindo hoje, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a subsecretária Vivian, responsável pela subsecretaria de captação de projetos e recursos, é montar uma rodada de investimentos para a startup. Então, nós estamos criando esse ano um modelo, que vai ser lançado agora em dezembro. Então, procure na mídia social Start RJ, esse é o nome do programa. E a partir desse modelo, então, que nós estamos desenvolvendo, ajudando ela a desenvolver esse modelo de rodada de investimento, nós temos a pretensão de achar que o Estado do Rio, então, entra num roteiro de poder capturar investimentos em startups que não seja só pelo fomento que hoje é feito pela FAPERJ. Estamos conversando com outros agentes de fomento também, como o FINEP, como o BNDES, para fazer trabalhos em conjunto, para que a gente possa ter mais de um programa, mais de um edital por ano. Então, só para você ter ideia, nós, vou dar um spoiler aqui, nós desenhamos um Startup Rio Games, que é um spin-off do Startup Rio, focado em games. Por que focado em games? O Rio de Janeiro tem o terceiro maior coletivo de games do país. O Brasil é o 13º maior polo de consumo mundial de games. O mercado hoje, com toda a pandemia, é avaliado em 185 bilhões de dólares. Então, nós temos a única faculdade de games do país, que é Paulo de Fronten. Tomara aqui que o nosso amigo Brugudu esteja nos assistindo. Por que não unir isso? Por que não trazer... O Henrique falou que o filho dele estava botando o filho dele para estudar games, mas é isso. Nós temos um potencial enorme. As nossas startups de games, na pandemia, venderam como nunca, produziram como nunca, ganharam o prêmio da Unesco, fizeram crowdfunding milionários, ganharam prêmios em todas as jornadas em que participaram. Por quê? Porque as indústrias de games já estão acostumadas a trabalhar cada um em casa. Então, eles trabalham já nesse formato que a pandemia impôs para todo mundo. Para eles era coisa normal. Enquanto a Hollywood estava parada, a indústria de games funcionava a pleno vapor. Por que não aproveitar esse belíssimo mão de obra? Nós vivemos num estado de economia criativa, pelo amor de Deus. É o maior estado de economia criativa do país. Alguém tem dúvida disso? Por que não aproveitar isso? Passar aqui para a segunda pergunta. Nosso secretário Vinícius Oberg. Como o Startup Rio entende as vocações regionais do Estado e, com isso, pode ser usado a favor do desenvolvimento do nosso ecossistema? Lindo, essa pergunta é extremamente relevante. Vinícius, obrigado pela oportunidade de poder responder essa pergunta. Quando você desenvolve uma plataforma de capacitação de empreendedorismo como o Startup Rio, e ele trabalha o Estado como um todo, ele permite, a partir da formação das equipes locais, que num segundo momento, cada equipe traga a sua vocação local. Macaé, por exemplo, vai ser o centro de desenvolvimento de quê? Indústria automotiva? Não, de óleo e gás. Barra Mansa, Resende, vão desenvolver o quê? Indústria automotiva, indústria pesada. Angra e Mangaratiba vão desenvolver o quê? As suas vocações locais de turismo. Então, imagina um programa que ele pode capturar essas vocações locais e cada polo pode trazer essa vocação para a formação de um todo. Então, a gente pode rodar um só edital, para formar empreendedores e cada polo vai trazer o conhecimento específico da sua vocação local. E aí não importa se a startup está em Teresópolis, em Itaperuna, em Resende. Teresópolis vai ensinar para todo mundo o que é a sua vocação local. Então, todo mundo vai ser formado neste programa
pela vocação local de Teresópolis. É essa beleza do programa Startup Rio, é esse tipo de conexão que ele permite. Permite você receber, mas também dar, ajudar o desenvolvimento, e com isso fazer o quê? Fazer conexão. Fazer conexão, gente. A gente trabalha num grande... O Rio de Janeiro tem um grande problema de ecossistema. É cada um olhando para o seu. Não que não sejam iniciativas válidas, eu não estou dizendo isso. Mas nós temos que olhar dentro de um propósito, desenvolver um ambiente de negócio que seja propício a cooperar e competir. Cooperar e competir. A indústria de VHS, de fitas VHS, ela foi profícua durante muitos anos, tendo centenas de concorrentes. Cada um fabricava o seu VHS. Mas todos eles, uma vez por ano, sentavam e determinavam qual era o padrão, o melhor padrão, e cada um fazia a sua implantação sem problemas. Ela foi profícua nisso, ela foi eficaz nisso. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Essa é a minha provocação para todos os polos desse Estado, para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Vamos trabalhar em conjunto. Apropiem-se dessa plataforma. Essa plataforma não é nossa. Essa plataforma é do ecossistema. O ecossistema tem que se aproveitar, se apropriar dessa plataforma, que é o Startup Rio, para poder fazer esse desenvolvimento, para poder desenvolver as suas capacidades, dizer para fora, eu sou esta vocação, e eu formo empreendedores para aqui e para o país inteiro. É uma plataforma que roda em 9 cidades. Para rodar em 90 é a mesma coisa, é só uma questão de gente. O pontapé já foi dado. A provocação é essa. Boa, Paulo, perfeito. Agora, o Joneir Gaspar pergunta quais são os caminhos para fazer parte do projeto como mentor. Então, nós temos 2 tipos de mentores, como eu falei. Os agentes de inovação, que são mentores, que é como se fosse um médico clínico geral, que ele acompanha a startup de fim a fim, e aí eu preciso que você seja treinado em facilitação. Existe todo um treinamento que nós damos para ser facilitador, que é dado pelo Startup Rio, para os agentes de inovação que trabalham conosco, e tem um mentor especialista. E o mentor especialista é mais entender qual a sua especialidade, nós vamos bater um papo e nós vamos trabalhar em conjunto. O Startup Rio não é um programa de mentoria à la carte. Nós temos um programa de capacitação que nós estamos o tempo inteiro ouvindo o que cada empreendedor precisa de formação. Quando a gente detecta que ele precisa de alguma formação, nós capturamos o mentor da nossa base e diz, vai lá treinar. Se for um coletivo de dúvidas, nós programamos mentorias coletivas, 1 ou 2 mentores especializados naquele mercado. Então, por exemplo, hoje nós temos uma dúvida de acordo societário. Então, a Nathalie Witt e a Emília Garcês vão entregar um conteúdo e vão entregar uma mentoria coletiva para essa quantidade enorme de startups. Aí eu te pergunto, quanto é que custa a hora dessas 2 maravilhosas advogadas? Não tem preço. É isso que a gente entrega para o mercado. E, finalmente, você tem que entender o seguinte, no Startup Rio, por uma questão de princípio, o mentor é um trabalho voluntário, não é infinito, mas é um trabalho voluntário de 5 a 6 horas por semana, porque a gente acredita no give back. É isso que a gente acredita. O mercado, se a gente quer transformar o mercado, se a gente quer transformar o Rio de Janeiro, se a gente quer transformar o estado que a gente vive, a pergunta é, o que você vai fazer para poder ajudar? Não é o que o Estado vai fazer por você, é o que você vai fazer para ajudar. Exato. Então, você me fez lembrar que foi exatamente o que eu fiz aqui em 2018, na verdade, no final de 2017, tendo gratidão pela cidade, querendo dar um retorno para a cidade sem depender de nenhuma outra situação, eu fundei o Movimento Empreendedor, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem a missão de ajudar a desenvolver o empreendedorismo na cidade. Acho que se cada um fizer um pouquinho, as coisas sempre vão acontecer. Hoje, tudo o que está acontecendo é um pouquinho fruto do que a gente fez lá atrás. Paulo, agora a nossa última pergunta para a gente encerrar.
nosso parceiro de hoje, Henrique Rebelo, pergunta: Paulo, quais competências você percebe como mais carentes nos jovens que iniciam suas startups? A maioria das startups que chegam lá já passaram por outros programas. E eles estão acostumados a me perguntar o que a gente tem que fazer para passar pelo programa. Eu digo: você não tem que fazer, isso aqui não é universidade, isso aqui não é coleginho. Você tem que aprender a estudar. Então, nós damos um conteúdo massivo de conteúdo curado para eles lerem. Então, mas a maior dificuldade deles é entender qual é o propósito. Qual é o seu propósito? O que você ama fazer? O que você gostaria de fazer para transformar o mundo? O propósito é aquilo que conecta o seu ser com aquilo que você faz. Porque você faria mesmo se não tivesse dinheiro envolvido. Mas se tiver dinheiro envolvido, você vai fazer com o maior prazer. Pessoas que trabalham num lugar infeliz, num lugar em que não estão felizes, não tem dinheiro que pague, porque a saúde acaba com ela primeiro. Eu mentoro centenas de empreendedores aqui no Canadá. E recentemente um estava desesperado, é um profissional muito bem sucedido, ganha uma fortuna na área de telecomunicação no Canadá, e ele me liga desesperado porque não sabe o que fazer. Porque está infeliz. Eu digo: cara, você está infeliz? Cara, não sabe o que fazer? Faz o seguinte, eu tinha acabado de comprar um pão artesanal, um queijo especial e um queijo presunto desse aí, Parma. Fiz um sanduíche, tirei uma foto para ele e disse: cara, você está vendo isso aqui? Você vai sair com sua esposa agora e vai procurar o seu propósito de vida. Larga aquilo que você está fazendo, a empresa que você está trabalhando, que não te traz felicidade, não atende o seu propósito de vida. Não adianta você trabalhar numa empresa que você não traz o seu propósito de vida. Oportunismo, trabalhar por oportunismo, não te traz felicidade. Pode te trazer dinheiro, mas vai acabar com a sua saúde. Verdade. Então, respondendo o que o Henrique perguntou, o maior problema dos empreendedores é que eles não entendem o propósito de vida deles. E não entendem o propósito de vida das pessoas que trabalham com eles. E aí eles ficam batendo cabeça o tempo inteiro. Um quer montar uma empresa para vender, e outro quer ter a empresa porque gosta daquilo, porque é o sonho de vida dele. Rapaz, você não entende qual é o propósito de vida do seu sócio. Como é que você montou uma empresa? O problema começa antes de você montar a empresa. O problema dos empreendedores, das pessoas, começam dentro delas. Por isso nós fizemos um programa que começa questionando elas mesmas. Se você for empreender por oportunismo, você vai morrer na primeira dificuldade. Se você empreender ou trabalhar por propósito, você vai ser feliz o resto da vida, com ou sem dinheiro. E isso vai te trazer as amarras necessárias para você saber o que pode e o que não pode fazer. Porque isso é sua promessa de vida. E aí, só para encerrar, se você olhar o propósito da Disney, fazer as pessoas felizes em qualquer empreendimento, a qualquer tempo. Bom, se o meu propósito é fazer as pessoas felizes, eu não vou ter um banco. Porque posso estar enganado, mas ninguém é feliz em pagar um empréstimo. Você pode ser feliz em apanhar um empréstimo. Para pagar, então se limita a sua visão do que você vai fazer ou não. Eu trabalho aqui no Startup Rio por propósito. A minha equipe, quando veio trabalhar comigo aqui, veio por propósito. Porque compraram a visão que eu tracei para o Startup Rio. Transformar pessoas. Se as pessoas querem transformar pessoas, pode vir trabalhar com o Startup Rio. Trabalho que não falta. Pode faltar dinheiro. A gente trabalha sem orçamento. Vocês querem saber o que é trabalhar? Duro é trabalhar no Startup Rio. A gente não tem orçamento. É um programa de governo que não tem orçamento. Tem alguma dúvida sobre isso? E ainda assim a gente entrega o maior programa de aceleração do Estado. Um dos maiores do país. Acho que maior do que a gente, só Inovativa, que tem 13 mil startups. A gente tem 178.
Isso é empreender com propósito. Isso é ter um propósito de vida. Então, Henrique, eu acho que esse é o grande segredo de você ter gente do seu lado, ter gente com propósito que é parecido com o seu. Ok? Gente, Muito bom, obrigado Paulo. enorme. Obrigado. Queria te agradecer, te parabenizar suas palavras, te dizer que eu concordo plenamente com o seu pensamento. Acho que tem que ser assim mesmo. Te agradecer pela sua participação, te dar a palavra para você fazer o encerramento, para que a gente possa chamar a nossa próxima convidada. E esperar, obviamente, que ano que vem a gente consiga fazer essa parceria florescer, acontecer, para a gente mudar esse cenário e colocar Teresópolis junto do Startup Rio no estado. Não precisa nem esquentar a cadeira, meu amigo. Em janeiro já estou enchendo teu saco. Bora. Saiu também nisso, porque, assim, a gente não tem tempo a perder. Ken Robinson, um grande educador que faleceu agora recentemente, ele falava um negócio muito interessante. A gente não vai ver o futuro, mas eles vão ver o futuro. O nosso trabalho é preparar para que eles vejam o futuro e tenham algo para fazer por eles. Isso é o nosso trabalho. Então nós temos que fazer rápido e agir rápido para que quando o futuro deles chegar, eles já estejam preparados. Então, não se acomodem. Já, já, nós estamos chegando aí. Gente, um beijo, muito obrigado. Marcelo, Vinícius, Henrique, Vivian, você que vai começar agora. Um grande abraço para vocês, um prazer enorme estar aqui. E já, já, nós estamos aí com vocês de volta. Abraço. Obrigado, Paulo. Prazer foi nosso. Grande abraço. Vamos então à nossa terceira palestrante da tarde. Vamos chamar nossa querida Vivian Teles, diretora do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifeso. Olá, Marcelo, boa tarde. Oi, Vivian. Tudo ótimo. Bem? Por pouco prazer enorme. Aqui. Minha conexão estava muito ruim, tive que mudar de lugar, mas que alegria poder estar aqui, viu? É uma alegria, principalmente você, Vivian, e também a Unifeso, você representando a Unifeso, que fizeram parte de todo esse processo da lei de inovação, que faz parte do conselho, da gente poder chegar aqui, está fazendo essa semana maravilhosa municipal de ciência e tecnologia, e está vendo que a cidade vai mudar completamente, né, para esse segmento que é muito importante e que a Unifeso tem um trabalho tão importante para a gente. Vivian, você também tem 20 minutos, a palavra está com você, fica à vontade. Ao final, nós vamos ter 10 minutos para responder perguntas. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que te agradeço, Marcelo, você em nome aí do Conselho de Inovação, Ciência e Tecnologia, agradeço também ao prefeito Vinícius Clausen e à equipe aí da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em nome do secretário Vinícius Osberg, dizer que eu estou muito feliz de ver essa semana acontecendo. Para quem já está na área de ciência e tecnologia há algum tempo, ver um evento desse porte acontecendo e tendo um grande finale, que é a apresentação aí dos trabalhos dos alunos da rede municipal, a gente fica muito feliz de ver ciência e tecnologia finalmente começar a acontecer no nosso município. E aí eu vou compartilhar aqui minha apresentação. E eu fui desafiada, né? Na verdade, quando me convidaram, me pediram que eu trouxesse uma palestra que fosse dentro do tema de inovação e tecnologia no campo, né? Que é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu fiquei muito honrada em falar sobre esse tema, porque é um tema que vem muito sobre a minha área de formação. Quando a gente fala em ciência e tecnologia no campo, na verdade, a gente fala de todo o processo, né? A gente tem que pensar lá desde a semente, né, em que a gente tem que usar a ciência e tecnologia para fazer a parte de melhoramento de semente. A gente pensa ali também no preparo do solo, na semeadura, na colheita, no armazenamento, na irrigação, enfim. Ciência, tecnologia e inovação está em todo o processo produtivo de uma lavoura. Mas só que eu resolvi trazer um tema, que é um tema que, para mim, é um desafio para que a gente tente aplicar no nosso município. E aí eu trago uma fala do Henrique, que foi o primeiro palestrante, de que a gente tem que trazer a tecnologia para aplicar na maneira com a qual nós conseguimos, né? Que seja de um formato mais simples, de maneira mais lúdica,
Enfim, então eu trago, na verdade, esse tema para conhecimento geral, vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas que eu acho que a gente pode trazer para o nosso município também, tá bom? Bom, então, para quem não me conhece, falar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu sou de Teresópolis, enfim, estudei aqui até o final do colégio, não tinha engenharia na época aqui, eu tive que sair de Teresópolis, fui para Viçosa, né, Federal de Viçosa, lá eu me formei em Engenharia Agrícola e Ambiental, depois eu fiz um mestrado na UF, na parte de mapeamento de uso e ocupação do solo, naquela área ali próxima à central nuclear de Angra dos Reis. E logo assim que eu terminei meu mestrado, eu entrei no Unifeso, onde que eu estou traçando aí a maior parte da minha trajetória acadêmica. Comecei como professora, fui coordenadora de 2 cursos de engenharia, participei da implantação, e hoje, mais fortemente, eu estou aí no Centro de Ciência e Tecnologia, na direção, e mais 2 comissões no Unifeso. Bom, e aí eu vou começar com a palestra realmente mais disruptiva, né? Tecnologia na agricultura. Por quê? Aonde a gente aplica? Primeira coisa que a gente tem ao aplicar a tecnologia na agricultura, né, o principal resultado é a segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É ter alimento em quantidade e qualidade suficiente para todos. A gente também, ao aplicar a tecnologia na agricultura, a gente trabalha também com a sustentabilidade ambiental. A gente minimiza, a gente mitiga os impactos ambientais do processo produtivo. Mas, principalmente, qual que é a finalidade maior da gente ter aí a aplicação de tecnologia na agricultura? O lucro, né? O aumento da produtividade. Então, é uma relação que você tem. Aplica a tecnologia em prol do aumento da produtividade e, com isso, você tem uma redução de custo. Aonde ocorre a redução do custo? Por meio da diminuição da aplicação dos insumos, das perdas, tá? Por isso tudo, a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor na agricultura. E aí eu trago esse tema, né, para que a gente conheça um pouco e possa conversar sobre ele, que é a agricultura de precisão. O nome já diz tudo, é agricultura precisa, exata, no ponto. A gente vai trabalhar com espaço, tá? E trouxe aqui 2 autores que conceituam, né, como toda boa professora, eu gosto aqui dos autores conceituando o tema. Então, o primeiro fala o seguinte: agricultura com uso intensivo de informação. Então, eu tenho informação para a tomada da decisão da minha lavoura. O segundo autor fala o seguinte: conjunto de tecnologias que promovem melhorias na gestão do sistema de produção, com base no reconhecimento de que o potencial de resposta da lavoura pode variar consideravelmente. Ou seja, a minha lavoura tem potenciais de resposta diferentes, mediante a sua área. E aí, o conceito aí do nosso Ministério da Agricultura, que fala que é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva, e visa o aumento do retorno econômico, conforme eu já conversei com vocês. Bom, e aqui, então, eu explico, acho que de forma mais clara, o que é agricultura de precisão. Então, a gente sabe que toda lavoura, independente do tamanho, ela é variável. Aonde ela é variável? Na sua produtividade, ela é variável na característica física, química e de compactação do solo. Então, um talhão, né, que a gente chama que é um pedaço da lavoura, ele nunca vai ser igual ao outro. Cada pedaço ali da lavoura tem a sua característica. Seja da característica física, química, ele pode ter também variação de daninhas, de doenças, de pragas. Então, a agricultura de precisão, ela trabalha a diferença da lavoura. E como que funciona? Na verdade, se vocês olharem essa imagem aqui dessa máquina agrícola, aqui possivelmente é uma ilustração, né, mas é uma colheitadeira, ela é vinculada, ela tem um sinal aqui de GPS, e conforme ela vai fazendo a colheita, ela vai associando cada pedaço da lavoura a uma coordenada geográfica e vai medindo o quanto de grão que esse pedaço está conseguindo produzir. Então, aonde que a gente pode utilizar essa agricultura de precisão? Bom, se a nossa lavoura ela é desuniforme, a gente pode utilizar para preparar e analisar o solo. Olha como isso aí a gente pode pensar para o nosso município. Para regular os equipamentos, a gente sabe que nem toda lavoura tem o mesmo terreno, tem desuniformidade no terreno.
A parte do plantio, a parte de pulverização. Então, tem pedaços que você tem maior infestação de daninhas e outros pedaços que não. E na colheita também, tá? Bom, aqui um exemplo que eu trouxe só para ter um entendimento mais claro, né? Aqui são duas colheitadeiras com sensores. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui no canto superior da colheitadeira, a gente tem aqui o sinal do GPS, né, vinculado ao satélite. Conforme ela vai passando e o grão sendo coletado, ele sobe aqui por um elevador, por uma esteira que possui dois sensores. O sensor de fluxo de grãos, né, que mede aí efetivamente a quantidade de grão que está entrando nessa colheitadeira, e o sensor de umidade, né, porque a gente vende o grão seco. Então, a gente precisa entender dentro da nossa produtividade quanto que a gente tem aqui de umidade nos grãos. E além do sensor de velocidade, né? Esse sensor de velocidade, na verdade, ele vai ajudar a delimitar o talhão e a coordenada geográfica para a gente associar a produtividade daquela área. E aí a gente consegue gerar isso aqui, ó, gente, que legal. O mapa de produtividade da nossa lavoura, tá? Esse é só um dos exemplos do que a agricultura de precisão gera de resultado. Com esse mapa aqui, então esse mapa aqui é de uma produção de soja, a gente tem essa escala aqui em vermelho, é a área com a menor produtividade, vermelho e laranja, e a área aqui de azul, e azul claro, azul escuro e azul claro, áreas com maiores produtividade, né? Isso para um gestor, na hora de tomar a decisão, isso é muito importante. Aqui eu vou trazer um outro exemplo, que é um mapa de aplicação de calcário. Então, essa lavoura aqui, separaram o solo em parcelas, fizeram análise química do solo, georreferenciaram cada areazinha dessa aqui, e a partir do momento que eles conseguiram fazer essa associação georreferenciada da análise desse solo, gerou-se um mapa, né, um mapa da análise química, e um segundo mapa explicando aqui, apontando aonde eu deveria aplicar o calcário e em qual quantidade. Ou seja, tem áreas aqui que eu tenho que aplicar bastante, áreas que eu tenho que aplicar menos. Olha que legal. Aqui um outro exemplo da aplicação da agricultura de precisão. Então, a gente tem aqui um mapa de aplicação dos insumos. Esse primeiro aqui, essa primeira coluna, com agricultura de precisão, e a segunda sem agricultura de precisão. Então, a gente veio aqui com a agricultura de precisão, eu apliquei aqui meus insumos, ó, de maneira bem diferenciada. Alguns pontos eu apliquei bastante insumo, em outros pouco. Eu apliquei conforme a demanda da lavoura. E minha produtividade ficou aqui na escala verde, né, considerada aqui a escala máxima. Sem agricultura de precisão, eu apliquei meus insumos de maneira igualitária aqui, e de forma intermediária, né, na taxa de aplicação. Olha o resultado aqui da minha lavoura, no meu mapa de produtividade, bastante desuniforme. Bom, e aí o que a agricultura de precisão traz para a gente, né? Ela traz isso daí, né, que é essa imagem que já é uma colheitadeira funcionando na parte da noite. A máquina ela é totalmente automatizada, ela tem piloto automático, então ela pode trabalhar aí e trabalha por 24 horas. Isso gera para o produtor um aumento de safra, então algumas culturas que só tinham uma safra ao ano passam a ter 2 a 3, né? Tudo isso por conta da tecnologia. E a gente tem alguns desafios, né? Aí é o nosso primeiro desafio, que eu acho que é um desafio que é do nosso município, começar a aplicar e difundir essa tecnologia, porque eu acredito que não pode ser uma tecnologia voltada aí para as grandes culturas. Acho que a gente tem condições de adequar a nossa realidade. Cada vez mais, gente, o trator pode ser automatizado, mas tem que saber quem faz esse controle, quem programa, precisa da pessoa certa para gerar esses mapas, compreender esses mapas. Então, profissionais qualificados, o mercado sempre vai precisar, tá? Bom, assistência técnica ao produtor, não adianta a gente dar a tecnologia para o produtor e não dar assistência técnica, tem que ter um acompanhamento do produtor rural. E aí uma fala
que eu acho que vocês devem ter visto em todas as palestras de hoje, que é o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente não pode parar, eu, enquanto universidade, representante aqui da universidade, o setor público, as empresas, a gente tem que estar sempre em parceria para que o desenvolvimento de novas tecnologias seja constante. E aí o que eu queria dizer para vocês é que fazer tecnologia em Teresópolis é possível, né? A gente tem as empresas de tecnologia na cidade que estão crescendo, cada vez mais surgindo startups, mas a gente também tem um ensino na área de ciência e tecnologia e a gente tem a tradição do Unifeso. Queria apresentar para vocês, aqui esse prédio principal na imagem, é o novo prédio do Centro de Ciências e Tecnologia. Estou no prédio nesse momento. Nós temos aqui 3 andares. O primeiro e o segundo andar são praticamente 100% voltados aí para os nossos laboratórios. Os nossos laboratórios são laboratórios de ponta, no que cabe, assim, a corpo técnico, a qualidade dos equipamentos que a gente investiu para que todos os cursos do Centro de Ciência e Tecnologia pudessem ser cursos aí com uma área prática muito maior na nossa cidade. Então, aqui é um pouquinho dos laboratórios, mostrando para vocês o de estruturas, o de mecânica, topografia. A gente tem aqui 4 laboratórios de informática muito bem equipados. E os nossos cursos, né? A engenharia civil, reconhecida aí ano passado, com conceito máximo no MEC. Isso posiciona o Unifeso e a cidade de Teresópolis sobre a área de engenharia civil com outro olhar, né? A gente passa a ser referência no mercado de engenharia civil. O curso de ciência da computação, o nosso curso mais antigo do CCT, um curso extremamente tradicional, mas sem perder o olhar do mercado, responsável pela mão de obra qualificada, tá, gente? Qualificada, da maior parte aqui das empresas de tecnologia de Teresópolis. Nosso curso mais novo aí, de arquitetura e urbanismo, crescendo brilhantemente, um curso que a gente implantou voltado aí para o nosso município, entendendo o papel do arquiteto e urbanista enquanto protagonista da mudança do espaço do nosso município. E aqui algumas atividades que a gente realiza, né, tanto curricularmente como extracurricular. Então, aqui foram algumas atividades do curso de Engenharia Civil, vocês podem ver que são todos temas, foram durante 2020, né? Todas as atividades com temas extremamente pertinentes à nossa região e à área de Engenharia Civil. Aqui um pouco da nossa Olimpíada de Robótica, né? A gente cedia uma das etapas da Olimpíada Brasileira de Robótica. O professor Alberto aqui é um dos responsáveis pela OBR. Aqui a Maratona de Games, que nesse ano está online. A última aconteceu agora online, no dia 21, o professor Lion é responsável. Aqui alguns dos eventos também do curso de Ciência da Computação, que ocorreu aí durante esse ano de 2020. A arquitetura também, trazendo aí temas extremamente atualizados nas atividades de extensão nesse último ano. E o projeto Proteger Teresópolis, que é um projeto que a gente desenvolve em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, que é um projeto em que a gente integra alunos e professores da área da saúde e da área de tecnologia, em que a gente vai até as comunidades de Teresópolis e, por meio de um questionário que faz análise social e estrutural das residências, a gente está conseguindo, olha só esse cantinho aqui da tela, construir alguns mapas que são referência para a nossa defesa civil no período de chuvas, tá? Então, é um projeto que é de uma riqueza sem tamanho para o município. Alguns dos trabalhos que a gente já desenvolveu agora esse ano de 2020, mesmo na pandemia a gente não parou. Então, esse logo lindo que vocês veem pela cidade, do Eu Amo Tere, foi um concurso que a gente desenvolveu em parceria com a Prefeitura e com o Shopping Teresópolis, dentro do Unifeso. Então, estudantes participaram do concurso. As vencedoras foram estudantes do curso de Engenharia Civil, então essa aqui é a foto do dia da inauguração.
Mais recentemente, aí, a gente teve o aplicativo do Recicla Terê, desenvolvido aí pelos estudantes do curso de Ciência da Computação, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Nosso laboratório de projetos e prototipagem participou ativamente aí da produção das máscaras de proteção Face Shield. E aqui o nosso estudante Vinícius, também do curso de Ciência da Computação, responsável aí pelo desenvolvimento do painel COVID. O Vinícius também é nosso funcionário aqui da TI. E eu deixo também aqui um convite para que vocês conheçam a revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Unifeso. É uma revista recente, mas já tem o Qualis B5. Ela tem que ser e deve ser a nossa revista da região serrana, em que a gente publique os nossos trabalhos na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, no mais, esses são os meus contatos, eu fico à disposição. Como o meu tempo foi bem curtinho, eu priorizei aqui correr um pouquinho na apresentação, mas espero que vocês tenham gostado. Maravilha, Vivian. Quem não conhece a Unifeso tem que conhecer, né, Vivian? Eu posso atestar, assim, a veracidade, né, das instalações que eu tive aí visitando. Fantástico. Teresópolis tem esse privilégio de ter uma universidade como a Unifeso, com toda essa estrutura e oferecendo os cursos que são inerentes, né, a esse segmento. E como a gente falou aqui hoje com os outros palestrantes, a tecnologia ela não está só voltada aos centros urbanos, né? A tecnologia está em todas as áreas. E a gente que tem uma cidade que tem um interior bem grande, né? É muito importante estar fazendo esse trabalho de levar a tecnologia para o interior, que inclusive é tema da semana, né? Que é inovação em tecnologia no campo. No campo. Marcelo, amanhã... eu acho que esse é o nosso desafio, né? Como que a gente pode aplicar a tecnologia mediante as nossas possibilidades. Eu acho que a gente não precisa ter uma máquina agrícola de milhões, mas eu acho que a gente tem como começar a fazer projetos e desenvolver trabalhos em parceria, mas que a gente consiga fazer algo que é factível para a nossa realidade. Então, acho que foi um pouco do que eu quis mostrar. E só colaborando até com o que a palestra anterior falou, a gente está trazendo aí o curso de jogos digitais, né, a nível tecnólogo. E a gente tem a proposta também, né, do curso cervejeiro, que tem tudo a ver aí com a vocação da nossa cidade. Perfeito, Vivian. Tem várias perguntas aqui para você. Eita. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui. Simone Maria. Vivian, como integrar os estudantes do ensino médio e universidade para potencializá-los com as novas tecnologias? Simone, então, existem algumas atividades, alguns projetos de pesquisa que a gente já pode incluir estudantes do ensino médio. Então, eu acho que, na verdade, a gente sentar, conversar e começar a fazer essa inclusão. Eu acho que tem que vir a demanda, né? Eu acho que tanto daqui quanto dos colégios, da gente sentar e vamos trabalhar juntos, a gente consegue fazer algumas coisas pontuais. Por exemplo, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, a gente conseguiu fazer a mentoria aí com 2 colégios. Então, acho que foi muito legal, né? Foi um trabalho muito produtivo. Mas isso não pode ser mais pontual. O que a gente precisa hoje é construir uma relação a longo prazo. Então, ter um projeto em que a gente consiga incluir estudantes do ensino médio, estudantes universitários e nossos professores. Perfeito. Agora o Marcelo Melo pergunta, Vivian, como você vê o desenvolvimento tecnológico da agricultura em nosso município? Quais os projetos que a Unifeso tem para a agricultura? Sim, Marcelo, olha só, eu vejo como um cenário de prática e de possibilidades muito grande para todos nós. Como eu falei aqui no início da apresentação, eu acho que a gente começou a falar de ciência e tecnologia mais fortemente agora, né? Você vê, a gente veio para um novo prédio agora em 2019, que agora a gente tem os laboratórios, a gente já faz a parte de análise física do solo. Quem sabe agora, em breve, a gente não faz análise química, que é uma demanda muito grande dos nossos produtores. Então, assim, eu acho que a gente está começando a avançar, tá? Tanto nos projetos do Unifeso,
já existiram alguns, eu acho que a gente tem muito que avançar, mas eu acho que essa semana pode ser um pontapé inicial para que a gente tenha um projeto maior e concreto da gente fazer aí uma parceria com a área agrícola e especificamente com os produtores aí de hortaliça para que a gente possa dar um pontapé inicial nisso. Muito bom. Vamos aqui de novo, Marcelo Melo de novo. Marcelo, quero te conhecer. Vivian, você acha que seria possível o Unifeso trazer o curso de engenharia agronômica, já que o município... agronomia, desculpa, aqui está agronômica, já que o município possui uma forte vocação agrícola? Eu acho, Marcelo, eu acho super possível. Acho sim. Então, Marcelo, aí está a sua resposta. Já fica na expectativa. Já vê o sorriso da diretora aqui. A possibilidade é grande. Sim, e é um curso complexo, viu, Marcelo? Não é um curso que envolve muito laboratório, é um curso que você tem um investimento realmente muito alto, tá? Para fazer um curso bem feito, logicamente, né? O que a Unifel sempre faz, né? É isso aí. Não faz nada do que o mínimo isso. Vivian, queria te dar a palavra para encerrar, se você quiser também falar um pouquinho, até porque você é um dos membros do conselho, do nosso conselho de inovação, ciência e tecnologia, para o pessoal também já ficar sabendo que nós temos, além da lei que foi aprovada ano passado, né, que é uma super lei inédita para Teresópolis, a gente não tinha uma lei de inovação que vai poder trazer muitos incentivos, né, como o Vinícius Alberg mesmo já colocou, nosso secretário, empresas vão poder usar parte do seu ISS para poder patrocinar projetos voltados ao empreendedorismo, à ciência e tecnologia, né? E, recentemente, uma vitória que a gente conquistou juntos, você participa disso, foi a gente regulamentar o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, que vai acompanhar todos os trabalhos feitos pelo governo e ajudar a alcançar as metas que a gente tanto quer. Com certeza, Marcelo. Então, gente, o Conselho, eu acho que o prefeito falou ontem, eu reforço essa fala dele, né? O Conselho tem 20 anos aí à frente, né? Ele tem uma representatividade muito forte por todos os segmentos, e forte que eu falo não só pela diversidade, mas também pela capacidade técnica do que está sendo no Conselho. Eu acho que o Conselho surge também com um regimento que foi bastante estudado, debatido, de uma história vivida aí já pelos outros conselhos, então tem esse zelo. E o Conselho vai ter um trabalho, principalmente agora, junto com as câmaras técnicas, que a gente realmente tenha propulsão e tenha pernas, tenha capilaridade para ter vários trabalhos de ciência e tecnologia no município, mediante as nossas vocações, né? Se eu não me engano, a lei de ciência e tecnologia fala das áreas em que a gente tem vocação no município, e agora as câmaras técnicas vão fazer esse trabalho de potencializar, fazer acontecer, tornar Teresópolis aí referência também na área de ciência e tecnologia, né? Eu acho que esse vai ser o principal trabalho agora do Conselho. E, assim, o Conselho é formado lá pelos profissionais indicados, pelos representantes, pela eleição, mas a comunidade em geral pode também contribuir, enviar sugestões, procurar os membros do conselho, que o Marcelo me questionou, Vivian, é possível? A Simone me questionou, poxa, gente, é super possível, acho que todos nós somos pessoas extremamente solícitas para sentar, conversar, ouvir, estabelecer parceria. Eu acho que a vontade do conselho ali é fazer acontecer. Eu acho que quando a gente olha o conselho mesmo virtualmente, né, Marcelo, a gente vê no olhar ali, olha, estamos juntos porque a gente quer fazer acontecer. E a gente tem esse olhar de Teresópolis precisa crescer, precisa avançar, né? Que o crescimento econômico da nossa cidade é a melhoria da qualidade de vida das nossas famílias, das nossas famílias, enfim. E Teresópolis tem tudo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, mais ou menos. No mais, muito obrigada, tá, Marcelo?
Eu que te agradeço. Suas palavras fazem todo sentido, é isso mesmo que a gente espera, né? A gente costumou falar lá no próprio grupo que a gente formou uma seleção, né? São ótimas pessoas participando desse conselho e com uma vontade unânime, né, de fazer pela cidade. O foco é a nossa cidade, o futuro da nossa cidade, que de uma maneira ou de outra, obviamente, vai dar resultado para todo mundo, né? Como você falou, não só para a gente, para o futuro, para os nossos filhos, para todos que estão nessa cidade, que é o mais importante para a gente. Vivian, muito obrigado. Te agradecer bastante, tá? E continua com a gente essa semana, que vamos ter muitas outras palestras interessantes. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos aqui encerrando as palestras de hoje. Gostaria de agradecer aos palestrantes do dia: Henrique Rebelo, diretor executivo da Alterdata Software; Paulo Espanha, coordenador-geral do Startup Rio; Vivian Teles, diretora do Centro de Ciência e Tecnologia do Unifeso. Agradecer também ao nosso prefeito Vinícius Clausen, ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia Vinícius Oberg, e gostaria de passar para vocês a programação do dia de amanhã. Amanhã teremos os temas agronegócio e agritech. Teremos como palestrantes Alexandre Del Forno, que é o Head de Marketing Corporativo e Internet das Coisas na TIM Brasil; Marcelo Queiroz, que é secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro; e o Frederico Apolo Brito, gestor da Elísios Agricultura Inteligente. Então, agradeço a todos a participação, agradeço a todos que fizeram perguntas e espero vocês amanhã, às 14 horas, para a gente dar continuidade à Semana de Ciência e Tecnologia. Vocês podem ver aí na tela agora os dias os próximos dias e os temas dos eventos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã.